Oi, amores, se puderem sinalizar no chat se o som, a altura do som meu e do microfone do Sai tá boa, eu agradeço. Mo diri do zhōng zhe bā la mi sōng la chā se de la mi tu ni nam gāng zhō de se mi do Saji buju ji jo me to dram ri ram ning ji ni de gen ba de zang ge ji no mi da bul wa yi ro gon nom da jing lan ju ma ro gi dam gu ru ra na men da la ke ni ri ya da ya mi sen chen nam gi zam ba da lo yi je jan den jan che chung tung mong ru ba yi cho gi go lo go du zong
Huh? That's that. Then Kajabji, Simjan Tamja Yutando, Tambi chicken, this is someone they Lekwaras and the Yamsula Ju Yamba Chanchup Choto took Jabadang, Jevi Gone, Sambra shoes. Please listen Por to the favor, motivation of Supreme Book, estabeleça a motivação thinking das, that I da Bodhisattva Suprema, pensando. exert. Meu, o microfone do Sai está falhando. Please listen with the Por motivation favor, of ouçam com a Supreme motivação da Bodhisattva, Bodhisattva thinking that Suprema, I pensando que will listen eu carefully vou to the escutar com profound cuidado os nectar profundos, of the Holy Dharma profundo and néctar do Dharma put it into sagrado, practice for colocá-lo em the prática benefit of all para sentient benefício de beings todos os existing in seres this space. sencientes por todo o espaço. Tá. Tere chidang tadi tare garanzu shiya di chika kala varada ngoto tsamchiris. The top what we're supposed to be talking O about tema que nós is devemos abordar hoje just an introduction to é uma this topic. introdução ao tema, na verdade. Tene dzogchen ki che tekche da tögal dzu tögal ni te nangne yang ngone chana zo tögal ki nyamlen ba ki tene tumo mayimbe ki ngondro te korres. So the topic of the Então, teaching today is o tema about dos ensinamentos de hoje é sobre the extraordinary preliminary practices prática preliminar extraordinária for the great perfection, para a grande perfeição, para a prática Trekchö e Tögal, particularly e particularmente for Tögal para practitioners. os praticantes de Tögal. Tene chik ngondro tmo ma yimba la tene chidang chikin yin dzogchen ki shung yu donso tang ane kunchin wangchen ba ki
tene menga ki tenje tongso nanglo ne ngondro karso gore ngondro khorang la yang ta ngondro mandrawa sumza ji song yore So for these uncommon, extraordinary Então, para essa practices, para essa prática in the preliminar Right Perfection extraordinária, texts and tantras, esses que estão in nos the tantras instruction da grande commentary perfeição, nos of comentários, the nas instruções Omniscient essenciais Longchenpa, de Longchenpa, do they talk iniciante about Longchenpa, nós vamos falar sobre parts três to Ngondro practice. partes da prática de Ngondro. tadi ngondro tangbo di ngono chena njungji dala lapa asya jore njungwaji ki dala lapa asya jores dala lapa. So the first preliminary A practice primeira is prática preliminar training in the sound of the four elements. é treinar no som dos quatro Konde elementos. rushen da sombati gosum ke gondros tire. Then the second one A is segunda Kori Rushen, or é chamada de Hoshen, distinguishing between samsara and ou enlightenment. distinguir And entre the Sansara e third one Nirvana. E a is the terceira preliminary practices é a for the prática three doors. preliminar e preliminares das três portas. Yinna yang ta tingsang tene tangbo di njungwaji ki dala lapa siya degi kala wara ta lakchit di nyam channe da yomara singa zola tiyun di yomara. But the lineage for the first Mas a one of linhagem these, para a primeira practices dessas for training the práticas, four, treinar training nos the quatro, sounds of the four no elements, som dos quatro elementos, this lineage is essa linhagem declined, and declinou. we don't have the Então, nós não temos lineage of the instructions, or we a don't have the linhagem, as hands-on instruções. instructions for how to Nós não actually temos do instruções para realmente fazermos mais Nós essa tá prática. Nós não temos mais essa tá linhagem tingsang viva. so nyamlen chetang chewa yena tene contribution yewa tene gosum ge ngondro tene naldo wapa asne ta halam tidawachi tindayores. But for what we still have now, Mas pelo que nós ainda temos disponível, a forma como se faz essa prática hoje, nós temos a Hoshen e as práticas preliminares das três portas de corpo, fala e mente. E trazer ao estado natural, trazer a mente ao estado natural. Então, qual é o significado de Korten Hoshen, que é a distinção entre Sansara e Nirvana? Ta korwa ta nyangde da ha korwa changme tin da so kamsum tangas pe kola wo che na kamsum korbe chok ta tene hiwa nyangelin dewi cho ni pa hienje ba yenje ta ya ki tonda zhao je. So everyone knows what samsara and Então, enlightenment are. todo mundo sabe o que é Sansara e Nirvana. Então, esta prática é sobre a distinção ou a separação ou a compreensão profunda da diferença entre os fenômenos dos três reinos do Sansara e os fenômenos da iluminação. Então, como é que nós fazemos para distinguir? Como nós podemos ter discernimento sobre essas duas coisas separadamente? Sobre a separação dessas duas coisas. Semda rikpani ki yenje yongre semri yenje semda rikpani ki yenje ba.
So, when we're studying the texts of the Quando Great nós Perfection, estudamos os textos da grande perfeição, there's distinguishing between existem mind diferenciações and entre Rigpa mente awareness. e Rigpa, chitangta shenje mente comum e dilita Rigpa. mambutes shungdo zo nalon shenje jewa chege inani halam shenje rigmendawa chupshi chongas legire dudi chewa inaya trukduns legire ta te menaya semda rikwani shenje enjimeji shengo gyores nyamlen bachige. So there's actually a lot of Existem things we muitas have to coisas be que able nós to distinguish the precisamos ser difference capazes de distinguir, de between, fazer if distinção. we like study how to Então, se nós distinguish estudarmos the difference como between fazer essas within and outside, where distinções there's de uma forma mais 14 or 15 elaborada, different things that we pode ser understand, que nós precisamos entender or 14 ou even if 15 we tipos go diferentes de for a more coisas, concise version, there's still mesmo nas formas 6 or mais 7 different concisas. things to Ainda existem distinguish, 15 a 6 or 7 17, sets of things to distinguish between. 6 ou 7 So conjuntos de at the very coisas least, as practitioners, que nós, we como definitely praticantes, have to precisamos definitivamente conhecer, entender distinguish como between diferenciar ordinary mind and entre a mente Rigpa comum awareness. e Rigpa. semri ni sosor shen chene tulba korbe ki ruam tulba korbe cho changma sem ki che yimbadang ani mantul badang tene rikpa de nyangelin devi choksam nyangelin devi ru yimba dang. So when we Então, quando nós distinguish the gap fazemos essa between, distinção mind and entre mente e Rigpa, we're distinguishing the gap between nós fazemos essa distinção também delusion or entre ignorance, delusão, ignorância, samsara, do samsara, dos fenômenos do samsara. we understand are all Yep. ordinary mind. Nós precisamos compreender a mente We're comum distinguishing the gap between that e and, distinguir a mente comum undiluted Rigpa awareness de of the Rigpa, que é não deludida. enlightenment. Yana gosum shembadan jewati korbe ki ruam korbe cho ani gosum shemba mepa de tene nyangalin devi chosam tene rikbe chosa ra rikba rangjung ki shi ta nyangalin dewa tenyi pa sosoro shen cheya songyo re. Ou também nós podemos dizer que nós precisamos distinguir samsara, onde nós nos agarramos às 3 portas de corpo, fala e mente, e a iluminação, onde não há nenhum agarramento, nenhuma fixação às 3 portas. Então nós fazemos essa distinção entre samsara e iluminação, ou entre a sabedoria auto-manifesta da lucidez, entre a lucidez e a ignorância. Tene ta ta kalore shen chigubi ta halam gyumzen sana digyo to yanani shen chigubi gyumzen yanani shen che ke hido shkoro gangi tengdu kare ge thokto shen chigure sana. So then, então, qual é a razão para fazer isso? Para fazer essa diferenciação? Qual é a base sobre a qual nós fazemos essa diferenciação? Tadi tene ngaranzo simjen thamje ta simjen thamje tene simjen thamje la thongma meba ne ngaranzo thamje la tene ta tanye yongra chige na tene devar shigbe nyingbo syate ki
tene yene ngarang zula tene yodeba dei toto ta hien chego gres chesa ki hido de all of us sentient beings Então, todos nós, seres sencientes, beginninglessly, primordially, temos already had já Buddha primordialmente nature, to a use natureza a de very Buda. widely known term. We Isso é all primordially amplamente have Buddha nature, conhecido, and que this primordialmente is nós the temos a natureza de Buda. basis upon which we can Então, essa é a base sobre a qual distinguish the nós gap podemos between fazer samsara essa and diferenciação enlightenment. entre samsara e iluminação. tindegi deshi dewar chebu nyingbo ta dewar chebu nyingbo teyang tene ngarang zula ye demanyi ne sang gebi ngo chengi rashin chindu shu yores koranga ngone samdangi ina ye sang gebi sultu shu yores And this Buddha nature that we have, Então, essa natureza de Buda que nós is temos primordially, é beginninglessly, primordialmente, desde tempos sem princípios, Buddhahood. ao estado de We Buda. have, like, primordial Nós temos isso de forma Buddhahood primordial. enlightenment within us. Nós temos essa iluminação primordialmente dentro de nós. dewar chebu nyingbo koranga ngone samgangi ina yage chuka kundu zangbo ki tukyu ne shuk debe ki da dewar chebu nyingbo tang mar tene da nyalwa dorje nyalwa narne pe nyalwa na shuk nyalwa na yodebe ki semjenyi ki gyune yodebe ki deshe nyingbo kebar chiyang yo mares chikwa chiksang yo res ranyam res The Buddha nature, A natureza búdica the Dharmakaya Buddha do Dharmakaya, do Buda Samantabhadra, in his wisdom mind stream, and que Samantabhadra tem no seu fluxo Buddha mental, nature that a natureza lives in búdica the hell realms, like the dos body seres, hell, the hell of, nos seres dos infernos, intolerable torment. que sofrem imensos tormentos. A natureza Buda desses seres, a natureza búdica desses seres, é exatamente a mesma. Não tem nenhuma diferença entre elas. tá tende shugya bai na yang perna ane nima timbe ge thumsong wa nang shin chene tene ngarang chogi ta kamsum khorbe ge che de ge dip song res perna nima timbe dip nang shin ane ngarang chol yebe ge ta gosum ge lunga yesum ge ane dehor shik bi ning bu kusung thuk sana da ti dip song res Even though we have this Mesmo Buddha nature, que nós tenhamos essa natureza búdica, Buddha nature, ela or our wisdom, body, speech, and mind, a sabedoria de corpo, fala e mente, obscured by ela está obscurecida realms pelos fenômenos dos três reinos do Sansara. how the sun can be Como obscured by clouds. da mesma forma que o sol pode ser obscurecido pelas nuvens. bakcha ta lu zai chawa chen sakro de ki ani de shening be ku kusen na yang sangji ke ku de dip song res ani ngarang so ke nga yo lungi ran shin chen gi nga de ki ani ta tishin she ku sung de ba dip song res ani ngarang so ke sem de sungjin ninan chen gi sem de ki ani tishin she pa sana sangji ke thuk sana ya te de par dip song res Our bodies of karmic Os habits nossos have corpos de hábitos kármicos que nós temos, webs of channels that they have com seus canais, obscure eles the obscurecem form of a forma de Buddha, sabedoria Buddha nature.
da nossa natureza búdica. A nossa fala que se move, nosso lung, nossos ventos, eles obscurecem a fala de sabedoria da nossa natureza búdica. E a nossa mente dualística, que se agarra a fenômenos dualísticos, ela obscurece a mente de sabedoria da nossa natureza búdica. E os praticantes de Todgal, eles praticam com o aspecto aparente da clara luz, com as manifestações da clara luz primordial, que é obscurecida pelos nossos agregados e faculdades sensoriais de todos os nossos sentidos. Chawadang jebe tene leda nyomombo ke pasha ke sebde ta dewarshek nyingbo tsune yedeba de tsune ta ngarang zo ngoma shine dewarshek nyingbo yene dewarshek ran shin yimba ngoma shine yedeba de ta tanda ngarang zo ke zokshen ki ngondre kamna ta khonzo par shen chegi sere. And when we are trapped in E quando nós ficamos aprisionados nos três reinos do Sansara, com as nossas portas impuras de corpo, fala e mente, e as nossas ações kármicas, quando nós estamos aprisionados nesses karmas negativos e hábitos, quando a nossa natureza búdica fica aprisionada nesse estado, nós não conseguimos reconhecê-la por conta desse aprisionamento. Então, o que nós fazemos na prática da grande perfeição, nessas práticas preliminares da grande perfeição, é separar essas coisas. Nós vamos separar nossa natureza búdica de todos os fenômenos do Sansara. Então, quanto aos métodos para fazer essa separação, existem muitos métodos diferentes, explicados nos diferentes sutras e tantras. Como, por exemplo, nos veículos comuns, existem vários estágios diferentes, como Lojong, práticas de treinamento da mente e práticas preliminares. E também todas as práticas nesses textos de estágio de geração, de estágio de completude, com características, todas as visualizações de deidades e recitação de mantra e descansar na estado natural, são todos métodos com esse mesmo propósito. Então, tudo isso nos ajuda também a discriminar, a ter
essa separação, conseguir fazer essa separação entre samsara e iluminação. 코르베기 남진 코르베기 자샤 가리 임바 다가랑 술 냠렌르 꼴네 되네 시엔지에바기 담아치 템바디 다 저거침바 그 도모마임비기 다 캐셔스나양 맹아스나양 다 티땡규르 스티레스 Mas na grande perfeição, uma das características especiais da grande perfeição são nessas instruções essenciais, é que existem essas instruções essenciais para fazer a separação usando os fenômenos e atividades do samsara em si mesmos e transformá-los em prática. Então, o mantra secreto tem tantas instruções essenciais e tantos métodos extraordinários. Então, aqui nós temos esse método dessas instruções essenciais para praticar as atividades do samsara, nos engajarem na conduta dos seres dos 3 reinos do samsara, praticando dessa forma, fazendo essa diferenciação, usando as aparências. Então, com respeito aos métodos, os meios hábeis, se nós tivermos água no ouvido, geralmente, quando nós temos água no ouvido, a gente quer secar aquilo. A gente pega um pouco de algodão, ou uma espuma, uma esponja, algo assim. Nós podemos ir para o sol para tentar secar. Mas se nós temos água dentro do nosso ouvido, a gente tenta secar. Isso ajuda. Mas, se nós colocarmos mais água no nosso ouvido, vai ser mais difícil de sair. A gente sabe isso pela nossa experiência. Então, os meios hábeis são assim. Acho que ele disse para colocar mais água no ouvido e aí fica mais fácil de sair, porque se tem um pouquinho só. Ou é como quando nós queimamos o pé ou a mão no fogo. Se nós queimarmos essa ferida no fogo outra vez, isso pode ajudar a curar. Isso que ele está dizendo.
Como se a gente usasse mais água para secar a água, mais fogo para curar a ferida de fogo. É isso que ele está dizendo. Gosum dulla phamne rangbab sa shayon de kaso tene tinje kita thap ten yores ro yorwa tinje chigro. Então, o mantra secreto extraordinário, esses textos, eles ensinam métodos como Korderushin, que é discriminando essa diferença entre samsara e iluminação, no qual nós fazemos práticas que a gente cansa o nosso corpo falemente, leva à exaustão o corpo falemente, levamos à exaustão nossas esperanças e medos, para que nós possamos deixar nossas 3 portas de corpo falemente completamente relaxadas, e elas naturalmente se acomodam. Esse é o tipo de método usado no Korderushin. Yikin nambala ye sora da ranza tsam tsam la di kare nelung do na yong do ranzo rmuche song katar darsam ge nelung do yin tene karsa ti jiwone ma kang tu tu te kin namba san tu tinte ki yigi dun zu ko ne tene yewa o tila tene ranzo lan ro to kawal ji ge na ya ji ge yin na ya 되게 박차도서 이기도 때인데 요래다 도서 되네 단단에 랑기 가서버다 람도 켜서 말에 람도 켜리 출기 파 장용데 가서 되네 그 박차디야 세네 박차디야 랑네 되네 다가라 그래 다진다나 티스티스 냠스 녀도 함 아니 강타야 박차디야 랑네 되네 다바르체베 탑직 아인사래 samgitos. Então, uma parte importante disso é que dentro das bases do nosso corpo, nós temos os hábitos dos 6 reinos. Nós temos os hábitos de renascer nesses 6 reinos, desses 3 reinos do Sansara. Como se fossem letras. Então, nas práticas de Nelung, nas práticas para os falecidos, as sílabas nas diferentes partes do corpo, desde o topo da cabeça até o pé, elas são as sílabas sementes dos hábitos de renascer nos 6 reinos de Sansara. Então, nós tomamos isso como caminho e purificamos essas sílabas. E quando nós fazemos esses hábitos, quando nós despertamos esses hábitos, eles então são experienciados. Então, esse é um aspecto importante da prática. kusum tu ki rashin sana ta kusum ki rashin sana titak to pha tene rangbab su ne yong de ka so tene
로아르르그 잡아셔봐 되게 커와게 척당 아니 고슴 르는 샤는데 가서 되네 고슴 그 라서 그 남진 고슴도 봐 르는 샤는데 가서 시 턱도 봐 렙네 된거 네루 그 턱도 조르고 돼 가서 되네 파셔 거베 척당 양엘인데 초니 루삼 현재 사대 대대지만도 samkitos. Então, quando nós praticamos com as aparências dos seres dos 6 reinos de Sansara, esgotamos esses hábitos, nós deixamos nosso corpo, fala e mente relaxarem, nos acomodamos naturalmente em um estado não fabricado. Então nós podemos naturalmente nos estabelecer no corpo, fala e mente de sabedoria da base, ou nos 3 kayas da base. Então, quando nós fazemos essa prática da conduta dos seres dos 6 reinos do Sansara, dos fenômenos do Sansara, quando nós deixamos as nossas 3 portas de corpo, fala e mente relaxarem, nós soltamos os nossos corpo, fala e mente comuns, então nós podemos chegar a esse estado natural da base. Então é assim que nós estabelecemos essa diferenciação entre Sansara e iluminação. 류가 예수님께 자와탐 저 구죽스당에서 가양 맞아버는 대성도스 류가 예수님께 자와 구죽스당에 류길레숨 나길레숨 이길레숨 세한테 여러 어떤 예셔 더서 가양 맞아버잖아 자와 구죽스당 서래 류길레숨 류기 페나 친직된 버터잖아 깨자셔야 다 류기고네 페나 로독자야 류길레 아니 낭터도 제게나 게림검야 되네 거래 낭터도 때 강들 딘제기 되네 내가 숨숨숨이여라 치다도 낭터도 사 가양 맞잖아 샤하송여라 어때나시 류기고네 게미기글로 써봐다 천지된길라가 가양 맞잖아 샤하송도 어때나시 Então, nos textos da Grande Perfeição, quando eles falam sobre fazer a meditação, eles dizem para nós abandonarmos todos os 9 tipos de atividades de corpo, fala e mente, e não fazer coisa alguma. Então, essas 9 atividades de corpo, fala e mente são 3 diferentes ações de cada uma das 3 portas de corpo, fala e mente. São ações no nível externo, com o corpo, em nível interno, meditação e estado de geração, e no estado secreto também, ações de nível externo, interno e secreto. Nós devemos abandonar todas essas ações e não fazer coisa alguma. Condition 어쨌든 지난 게 예와 니스여래 옹부 랍 다제 인나다 컨디션 지난니 예와 잠직강 되네 걸어래 되네 테마타도 리과랑 오천적 컨텐츠야 예송제
Então, quando nós fazemos essas práticas com as 3 portas de corpo, fala e mente, e fazemos essa distinção entre samsara e iluminação, existem 2 níveis diferentes de fazer isso. Então, pessoas com faculdades mais aguçadas, só fazendo essa prática de discernir, distinguir entre samsara e iluminação, elas imediatamente reconhecem Rigpa. Mas mesmo para praticantes com capacidade mediana ou inferior, quando eles chegam ao ponto de fazer a prática principal, é muito mais fácil para eles reconhecerem a natureza de 3 Ks de sua própria mente. Muito mais fácil para eles receber essas instruções essenciais florescendo no seu fluxo mental do que não tendo feito essas práticas. Então, essas práticas preliminares de distinguir samsara e iluminação, em geral, elas ajudam a purificar as negatividades e obscurecimentos das nossas 3 portas de corpo, fala e mente. Elas pacificam os obstáculos e elas nos ajudam a realizar, então, os supremos e comuns. Elas nos ajudam a reconhecer a natureza essencial e a natureza compassiva da nossa própria mente. Elas nos ajudam a reconhecer os 3 Kayas, a natureza dos 3 Kayas da nossa mente. Então, essas são as razões extraordinárias pelas quais nós devemos fazer essa prática. Nyamso malembe ngondo ane ngondo ki chu ta contribution ya da gosum ngondo la sakwa da tene nawa lo sakwa ta zo drogo ya de ke chambu che yin so. Então, dizem que é importante para nós fazermos essas práticas preliminares para distinguir a diferença entre samsara e iluminação de corpo, fala e mente, antes de nós fazermos a prática principal de Trek Choy Tergal. And tela rangla ropa second pe lamte yu can then lamte london can lamte yu can then take magic ropa yuna rangla kelma chicken sabra ropa chicken then lela oyabana shi lamte ki henang thamje tang kangen kaya me lamte dreto go yabana hin aningushi nyamlen cheya ki ngondu ngondo dozo drawa yena tene tinashi so lang lam shenang chawola droken drogo de kostel rangla chalken ke ropa yabana shin yen sonje.
Então, é como se nós tivéssemos que viajar para algum lugar por um caminho muito assustador. Se nós tivermos um amigo, alguém que pode nos ajudar e que sabe para onde ir, porque já fez aquele caminho antes, então é muito mais fácil para nós conseguirmos chegar onde nós queremos, sem medo, sem dificuldades, percorrendo aquele caminho. Então, essas práticas preliminares são assim. Antes de nós fazermos a prática principal, se nós fizermos essa prática preliminar extraordinária, é como ter um amigo ou um guia que nos ajuda a viajar ao longo desse caminho. Então, quando nós fazemos essas práticas de se engajar na conduta dos seres dos 6 reinos do Sansara, quando nós praticamos o reino humano, e nós nos engajamos no mesmo tipo de atividades, de comer, dormir, ficar num lugar, ficar andando por aí, as coisas que nós geralmente fazemos, o mesmo tipo de conduta comum que nós normalmente temos, mas se nós pensarmos que essa nossa conduta comum é de um ser humano, isso conta como prática. Se nós tivermos essa consciência, que esse é o comportamento, uma conduta de um ser humano, isso conta como prática. Quando nós fazemos essa prática, nós temos uma motivação muito diferente da comum. É uma motivação extraordinária nós estabelecemos essa motivação antes de começar a fazer a prática e de fazer as coisas. E nós fazemos a prática pensando, eu vou praticar esse caminho profundo para que eu possa reconhecer a minha própria sabedoria que se auto-manifesta, para que eu possa manifestar o Buda Samantabhadra na minha própria consciência. Então, nós fazemos a prática cultivando essa motivação extraordinária. 중적도세나 독지기술도 되네 셰메지고는 냠슬라는 데가서 되네 디기 되네 알아서기 걸어가다 그래서 그러다 고숨기 박장야 바창마 당 도샤케던 티물로서 버튼 창마 파르 tumur tang 샤바도 딘제기 네, 그래서 탑계기 상아 람탑을 계획이 자와다 줘봐. 양 람탑을 계획 줘봤으나 되게 람탑을 계획이 줘배기. Quando nós praticamos esse caminho,
Nós praticamos uma conduta extraordinariamente habilidosa do veículo mais elevado. Então, quando nós engajamos com essa conduta de seres dos 6 reinos do Sansara, nós agimos imitando o comportamento dos 6 reinos, fazendo o que quer que venha à mente, sem nenhum apego. E isso ajuda a quebrar essas práticas da grande perfeição. Elas quebram os nossos hábitos de corpo, fala e mente. Gosumgi shenjada toksumgi tene kala gore shamba shuk chechung ndogara mata chigi tsane ya kompakto ndro mise bata jeres. Sorry, it helps to Ele está corrigindo, a quebrar os hábitos negativos de corpo, fala e mente, desejo, raiva, etc. Quando nós praticamos, quando nós fazemos essas práticas de engajar com as condutas dos seres dos 6 reinos Sansara de uma forma correta, então nosso apego, desejo de apego às 3 portas e os 3 venenos, eles devem diminuir cada vez mais, até que seja é impossível que isso aumente com a prática. Tene chagdang mongsum chepel de toyata ane gosum gi shemba karsogre chesher toyata ani narangzog tene karsogre tene sem gi nelu de mangro dibya do mata chege tene mangro to ne ani tinde ki le sanaro ani korwa la mardoya gi yugen cheger mashi di trolshi che karsare tap tsane yomaris. But when we're just engaging in normal worldly, mas quando a gente se engaja na conduta comum de dormir e comer, o nosso apego, a nossa raiva e ignorância, isso aumenta cada vez mais. O apego às nossas 3 portas aumentam cada vez mais. A natureza da nossa mente se torna cada vez mais obscurecida. Nós acumulamos karma por meio das causas e condições do Sansara. E não tem jeito disso levar à liberação. Ti deune ndokar cheba da maung banang anzo kamsum krowa la kyora chebe ki gyu di tene gyuam ta saban sana tun sangma tanda gyu yi togne pa kogi nyamlen di ki toki ndokar chedok yiris. Mas quando nós fazemos essa prática, distinguindo
Sansara e iluminação, o karma que nós acumulamos nas vidas anteriores, passadas, nos trouxeram essa existência atual que nós experienciamos por meio dos agregados. Esse é o resultado do nosso karma, de nossas vidas passadas. Mas, quando nós fazemos essa prática, nós purificamos as sementes, que são as causas de renascermos de novo nos 3 reinos do Sansara. Por meio dessa prática, nós purificamos essas causas de renascimento no Sansara. Então, os resultados dos nossos hábitos que nós acumulamos nas vidas passadas, eles são revertidos. E as causas para futuros renascimentos no Sansara são revertidas também. Então, nós podemos chegar ao estado em que nós reconhecemos as nossas mentes a nossa mente é Rigpa. Por meio dessas práticas de distinguir Sansara de Nirvana. Eu acho que toda vez que o Rinpoche fala Korde Rushen, o Sai traduz como práticas de diferenciação entre Sansara e Nirvana. Então fica comprida a tradução, mas eu acho que é isso. Então, quando nós fazemos essas práticas, nós somos capazes de identificar o que é o Sansara e o que é a iluminação. E nós somos capazes, então, de de retornar à nossa natureza búdica e atingir a liberação no estado dos 3 Vajras de corpo, fala e mente, ou no estado da natureza essencial e compassiva da nossa mente. Então, essa prática é um método extraordinário para fazer isso. Então, essa é uma explicação breve do que a prática de Korde Rushen significa e quais são as razões para fazermos esse tipo de prática. Quando nós fazemos realmente essa prática de distinguir a diferença entre Sansara e iluminação, existem 2 seções nessa prática, no nível externo e no nível interno.
아니 건조스미 제바체야 스네 다 냠len peche tombo sana jege ta chitanda yene ta roari ro tamje so jango ro ta kangtra yang rigduna ni zamche res. So, in the practice, on the outer level, prática do nível externo, nós fazemos a prática nos engajando na conduta dos seres dos 6 reinos, na conduta das 3 joias. E esses 2 aspectos da prática, então, você pode dividir mais ainda em práticas de cada um dos 6 reinos e mas se você condensar, existem basicamente essas 2 categorias. A conduta dos seres dos 6 reinos e a conduta dos seres iluminados. duzi bebjong daw sena jigre ta tenje ke mikpa chele tenne ane drosum ge nyube jangya tere. Então, quanto à distinção entre Sansara e a iluminação no nível interno, nós visualizamos as sílabas sementes dos hábitos que levam ao renascimento nos 6 reinos de Sansara. Nós visualizamos essas 6 sílabas no nosso corpo e nós purificamos essas sílabas com as 3 sílabas da iluminação. Então, basicamente, a prática interna é o néctar de sabedoria descendo pelo nosso corpo e purificando essas sílabas. 다 대니야 조다 지가 박차 타라도 정단게 쳐바다지 사레스. Então a diferença entre esses 2 tipos de prática é que um purifica os hábitos mais grosseiros e a prática interna purifica os hábitos mais sutis. tandangaranzo ke pendangaranzo min roare chine soporakpa ngo strupte yere ani tatso tidajal chashagena ani digi pakcha jaya di chitardo che ani takyo ngoma ke phangsha ba ke deuro ani tadas ritu ke sabe ke chude yabade maung banata ngazo pakcha ti yigitanzo 땡데 미유디 가서 때는 마음번에 민주유디 가서 돈서 아다 이건 도숨기 장발을 때는다 마음번에 바상도 버쳐봐다 규이 바상도 버쳐봐서 안적사를 되게 잡아나시 치기 두고 바상도 치다도 장화되게 두고 바상도 버쳐 아는 낭다도 컨트롤션 이야 되게 때는 마음번에 중주기 규 사베유디 가서 이 भाषा जहाँ छेपे के थप रेसना डिक्सारेस. Então, quando nós fazemos a prática de Korda Rushen no nível externo, quando nós nascemos como humanos como agora, nós temos um corpo físico grosseiro e todos os hábitos associados com isso. Então, nós purificamos todos os hábitos físicos grosseiros com a prática de Korda Rushen no nível externo. Nós purificamos os resultados do karma que nós acumulamos nas vidas anteriores. Então, quando nós visualizamos as sílabas sementes dos 6 reinos, nós purificamos os hábitos para futuros renascimentos nesses estados, nesses reinos. Nós purificamos
causas, os hábitos que serão causas de renascimento nesses estados no futuro. Então, nós também podemos dizer que a prática de Korde Hoshen no nível externo purifica os resultados e o Korde Hoshen no nível interno purifica os hábitos que são causais de futuros renascimentos. Todas essas preliminares da grande perfeição, nós temos ensinamentos para isso hoje em dia, incluindo Korde Hoshen e as preliminares para corpo, fala e mente, de trazê-los ao estado natural. Esses ensinamentos são todos práticas, essas práticas são todas para nós podermos repousar diretamente na própria lucidez de Rigpa. Então, Rigpa é uma linguagem especial da grande perfeição, uma prática especial da grande perfeição. Então, a essência de Rigpa, a essência é a vacuidade e a natureza é a luminosidade e a compaixão que tudo permeia é a capacidade. Então, essas são as qualidades de Rigpa, os 3 kayas da base. E quando nós nos tornamos deludidos, nós caímos na delusão nas 3 portas de corpo, fala e mente. Para purificar essa delusão, nós fazemos então essa prática de engajar na conduta dos 6 reinos de Sansara, dos seres dos 6 reinos de Sansara. E para purificar nosso corpo, fala e mente, e conectar as 3 portas com Rigpa, com os 3 kayas. Então,
onde nos textos da Grande Perfeição, nos Tantras, de onde que essas práticas de Korderushin vêm nos Tantras da Grande Perfeição? Então, de maneira geral, os Tantras da Grande Perfeição são inconcebivelmente vastos. Eles falam sobre 64 milhões de textos da Grande Perfeição, de Tantras da Grande Perfeição. Em um dos Tantras da Grande Perfeição, chamado Tantra Raiz, do som autossurgido, nesse Tantra, é ensinado então que Korderushin externo, esse Tantra ensina o Korderushin externo, o Tantra do som autossurgido. E o Korderushin interno é ensinado no Tantra intermediário da expansão clara. Então, todos os Tantras da Grande Perfeição e todas essas instruções essenciais se condensam, são condensados por Longchenpa no texto Nyingti Gyabshi e também nos 7 tesouros, especialmente no tesouro do veículo supremo ou no tesouro do significado genuíno. Mas essas práticas são ensinadas muito claramente. Nossa, o som dele está ficando cada vez mais baixo, tem que aumentar um pouco aqui. Então, esses ensinamentos também são dados em muitos textos de instruções diferentes. No Nyingma, no Karma e nos tesouros revelados.
Então, para o Dharma da grande perfeição se espalhar pelo Tibete, existem 3 linhagens mais famosas da grande perfeição. Então, uma chegou por Guru Rinpoche até nós, uma por Vimalamitra e a outra por Vairochana. E também nós encontramos essas mesmas 3 linhagens nos textos do Kama e do Terma. Nos ensinamentos Terma dos tesouros revelados, existem muitos ensinamentos que vêm da transmissão de Guru Rinpoche, ou de Vairochana, ou de Vimalamitra, de todas as 3 linhagens juntas também. E para nós, para nossa linhagem, todos os tesouros de terra de Dudjom Limpa, todos reunidos, são chamados de Khandro Nintik, a essência do coração das Dakinis. São os termas de terra de Dudjom Limpa. Mas essa palavra Khandro Nintik, as pessoas ouvem Nintik e elas imediatamente relacionam com Longchen Nintik, que são os tesouros revelados por Jimmy Limpa, mas não são a mesma coisa. Khandro Nintik é a essência do coração da Dakini, do John Limpa. E Longchen Nintik é de Jimmy Limpa. Khandro Nintik, o coração da essência da Dakini, é um nome geral para todos os ensinamentos da grande perfeição que chegaram até nós por meio da linhagem do Dudjom Rinpoche. Mas também nos tesouros revelados por Dudjom Limpa existem muitos tantras da grande perfeição que se sustentam por si sós, que têm um significado por si sós. Como um deles é Nilek Rongjong, que é um tantra extenso, que inclui todas as práticas do caminho completamente, incluindo as práticas preliminares, as práticas principais e todos os ensinamentos para o estágio de geração e completude. Eu tenho a impressão que é a Vajra Essence. É que eu não entendo tibetano, mas tenho a impressão que é a essência Vajra. E semelhante a isso,
existe esse outro texto que ele falou que é o Tantra. O Vajra afiado, Vajra cortante, da consciência lúcida, que é um Tantra mais conciso, que contém todos os veículos, todos os sistemas filosóficos reunidos. O Tantra do Vajra afiado da consciência lúcida, que a Lama Lama se ensinou aqui para nós. Neden changma hakoya san kya di gundi la thasam chenne kemba yin so changma gundi ki ta katin yin ro sungir bish. Sua Santidade Dudjom Rinpoche disse que toda a compreensão que ele tem, que ele tinha dos ensinamentos do Sutra e do Mantra, vieram do estudo desses dois tantras. Desculpa, não desses dois tantras, mas deste último tantra, do tantra do Vajra afiado da consciência lúcida. Ele dizia isso, que tudo que ele sabia era por causa da bondade desse texto, desse Tantra do Vajra afiado, da consciência lúcida. Existe um outro que é muito famoso, que é um outro ensinamento da grande perfeição, que é o Namjam, que eu acho que é o budismo estado búdico sem meditação. Esse é ensinamento sobre Trekcha. Então existem alguns outros tantras revelados por Dudjom Limpa, incluindo Sankti Kagyama. O selo das instruções secretas. E o Dharmatolo de um idiota vestido de barro e penas. O Sai não sabe o título em inglês, mas é o Dharmatolo de um idiota vestido de barro e penas, que o Lama Lama também ensinou para nós aqui. Esses tantras da grande perfeição, revelados por Dudjom Limpa, ensinam a prática de todas as deidades raízes reunidas. Então, são ensinamentos muito completos em si. E não é necessário estudar outros textos para poder fazer a prática completa. Mas então, os ensinamentos de Troma também é muito completo em si, por si só. E o ciclo de Troma tem todos os estágios da prática de uma forma muito clara. Quer dizer que ensina todo o caminho completo, mas não as práticas de Tsalum. Além, com exceção disso, as práticas, o ciclo de Droma é completo.
Didi chita zakwa chenpo ki ji donzo go ngonzi papsul donzo go ngonzi didi chita nga ranzo donjong lingpa ki tershe sagmare donjong tersar ki naglo la zokchen ki gyu shung myanga kante yaba teki ta ngotre tsana didi shi yins. So, that was a brief introduction to Então, essa foi uma introdução breve à prática de Korde Hoshen, the meaning of Korde, significado de Korde Hoshen, also a little bit about e também um pouco sobre these great perfection tantras, como que esses tantras da grande perfeição chegaram até nós. Also a little bit about what Então, great perfection tantras and texts and teachings can be found in como esses textos da grande perfeição podem ser encontrados nos tesouros revelados por Dudjom Limpa, no Dudjom Tersar. Então, nós vamos parar por aqui. Nós vamos concluir os ensinamentos. Isso não foi um ensinamento, uma sessão muito completamente qualificada, mas nós vamos parar por aqui. Agora, então, por favor, vamos fazer a dedicação dos méritos para todos os seres sencientes. Muito bem, chuchus. Foi isso então, né? Agora em janeiro, o Lama Sonan vai conduzir um retiro de 15 dias de Hushen, né? Mas tem muitos requisitos, assim, a pessoa tem que ter completado o Nondro, por exemplo. Né? E daí o retiro é só presencial e a pessoa tem que ficar o tempo todo no retiro. Mas dia 1º de janeiro, o Lama Sonan está planejando dar um ensinamento aberto. Se esse ensinamento, então, for transmitido, né? Se não for só presencial, porque o retiro vai ser só presencial, né? O retiro inteiro. Mas se for transmitido, aí a gente pode fazer a tradução também. No dia 1º de janeiro. A gente ouviu o Lama Sonan. Tá bom, amores? Então, beijocas. Ah, não tô deixando vocês falarem, né? Mas vou abrir aqui. Mas então é isso, né? Tá bom, chuchus? Obrigada, Gê. Beijos, beijos. Maravilhoso. Ouvido de Olimpo, assim, né? Maravilhoso. E o Sai sofrendo para saber os títulos em inglês, né? Porque eles não... Coitado, ele não tem... Ele usa o texto direto, tibetana. Né? Tibetano, não sabe os títulos em inglês, né? Tá bom, então, queridos. Um beijo, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada, beijo. Obrigada.